Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta a narrativa visual contemporânea nos limites da linguagem. Pinacoteca de São Paulo, um estudo de caso. Considerando parte da história da visualidade no Brasil, a identidade da Pinacoteca de São Paulo, desde a sua primeira aparição, é documento fundamental para a compreensão da história das manifestações artísticas e das instituições museológicas do país. Essa apresentação tem como recorte cronológico o que corresponde à primeira comemoração do centenário da Pinacoteca, no ano de 2005, até a sua comemoração dos seus 115 anos em 2020. Além da aula, no fim do vídeo propõe um exercício de memória visual da própria instituição. Meu nome é Caio César, sou formado em design gráfico e de produto, tenho um técnico também em comunicação visual e em museologia, e pós-graduação em relações públicas e comunicação interna, e educação especial inclusiva. O interesse dessa aula também se dá pela própria atuação no núcleo de comunicação e marketing da Pinacoteca como designer ao longo de 2014 e 2021. Antes de iniciar, eu reuni alguns conceitos chaves para o melhor entendimento do tema e do que vai ser apresentado ali na frente. A começar por identidade visual, que entende-se como organização de formatos, conteúdos e elementos de forma sistêmica. Por sua vez, o design gráfico ele tem como principal função identificar, que é dizer o que é determinada coisa ou de onde ela veio. E ainda possui outras funções, como informar, instruir, indicando sempre a relação de uma coisa com a outra, quanto à sua direção, posição e escala. E também de apresentar e promover, prender a atenção e tornar sua mensagem inesquecível, segundo Richard Hollis. Já a museologia, segundo o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, ela é definida como uma ciência aplicada, que a partir dos seus estudos compreende a história do museu, os processos sistemáticos de pesquisa, conservação, organização e educação e também seu papel na sociedade. Quando eu menciono cultura visual nas narrativas contemporâneas, eu quero dizer sobre a relação das mudanças identitárias ocorridas nesse período, os seus contextos, as suas ramificações e os limites narrativos do hoje. Já o museu eu interpreto enquanto fenômeno cultural, a partir de uma localidade onde se é possível apresentar de maneira distinta no tempo e no espaço em que múltiplas referências culturais, conjuntos identitários de memória permite que um museu ele seja entendido e sentido de maneiras diferentes. E aí a gente chega na Pinacoteca de São Paulo. Ela foi criada em 25 de dezembro de 1905 e ela fundamenta-se numa galeria de pintura junto ao Liceu de Artes e Ofícios, que era uma instituição de ensino profissionalizante destinada a formar artesãos e trabalhadores. E a partir de 1990, na gestão da diretora Maria Alice Millet, que uma configuração prévia do que se entende de identidade visual, que é essa conjuntura de figura e texto, se dá na identidade da Pinacoteca. E aí, como complemento, assim como os edifícios históricos, os acervos e os conjuntos visuais, sejam eles documentais, arquivísticos, eles também fazem parte do patrimônio histórico, ou seja, a memória gráfica institucional e seu entendimento como parte integrante de uma historiografia visual nacional, ela revela ainda entendimento e reflexões acerca do próprio museu, as suas relações, seu papel social. E aí, quando eu saio em busca pela visualidade histórica da Pinacoteca de São Paulo, eu defino que uma breve análise cronológica do conjunto, em busca de peculiaridades e modismos, releituras e também pioneirismos, uso de recursos gráficos e suas principais produtivas ao longo desse período analisado. E além do aprimoramento da comunicação museal na contemporaneidade, o colaborar no entendimento da importância de uma aplicabilidade gráfica em museus, o seu estudo e também a sua memória. Isso coincide com os estudos do autor Floresvaldo dos Santos Trigueiros, onde o autor ele apresenta o conceito de documentação dinâmica, assegurando o livre acesso aos documentos, concedendo à própria instituição museológica o papel de órgão de documentação, em conjunto com os arquivos e bibliotecas. Então, iniciando a apresentação dessas identidades no recorte temporal escolhido, nessa primeira parte eu apresento o primeiro centenário da Pinacoteca de São Paulo, que aconteceu em 2006, e para esse evento quem elaborou a identidade visual que foi aplicada ao longo do ano foi o designer Cláudio Novaes.
O desenho dessa identidade ele teve inspiração na imagem moldada em tijolos que foram utilizados na construção do prédio da Pinacoteca. E ela foi aplicada em cor única, com algumas diferentes gradações. E aí a fonte utilizada para o texto foi a Trajão, uma fonte humanista, que em complemento com o formato do arco remete aos primeiros impressos do museu. E é importante trazer um pouco dessa aplicação de identidade para ver como que a marca se comportava, qual que era sua utilização. E nesse caso, ela foi aplicada na quarta capa do catálogo da exposição Henry Moore, de forma super protagonista no material. Já em outra aplicação em catálogo, nesse caso da exposição Objetos Frágeis, a marca ela é aplicada não de forma tão protagonista, tem outras informações e elementos que chegam antes dela. Engraçado nesse caso perceber como de fato ela é uma aplicação especial e momentânea, porque nesse mesmo espaço tem uma outra aplicação que é do logo da estação Pinacoteca e que vem de complemento para justamente informar a localização, o espaço onde essa exposição está inserida e está acontecendo. E no lado direito a gente tem uma exemplificação dessa aplicação de comemoração do centenário da Pinacoteca através de um broche comemorativo. Um broche de metal com dimensões aproximadas de 2 centímetros. Então, após o uso ao longo do ano comemorativo, voltou-se à utilização da versão desenhada por Carlos Perrone em 1998, mas com leves transformações apontadas pela pesquisadora Jade Samara Piaia, que em 2016 aconteceu uma aplicação que surge apresentando um desenho de fachada do edifício espelhado, em prol de uma simetria geométrica, mas que deixava de lado as particularidades existentes da arquitetura, como as diferentes quantidades e formatos de janela de cada lado do edifício. Em outras aplicações também que seguiram-se ao longo dos anos, a fonte futura ela passa a ser aplicada em vermelho e o título Pinacoteca em caixa alta. Em alguns desses casos de aplicação, a identidade passou a incluir o nome completo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, mas com diferença entre caixa alta e caixa baixa nesses títulos. E aí a gente chega na parte 2 dessa aula, que é a segunda identidade que a gente analisa, que é a versão de 2011. Essa nova proposta de identidade produzida pela agência de publicidade Finasca, a gente consegue observar a referência arquitetônica do prédio, ainda que de modo reduzido e abstrato, e também agora a apresentação de um jogo cromático. Na escolha da tipografia dessa identidade, a gente tem agora as fontes DIN e Platelete, que foram combinadas para compor o nome Pinacoteca. Aqui eu trago uma exemplificação dessa quantidade de possibilidades cromáticas que foi apresentada nessa identidade. Então, a gente tem aqui na tela 10 possibilidades, mas no manual de identidade dessa marca, ele apresenta outras variações que a gente conseguia aplicar, repensar e ir utilizando conforme determinado assunto. Vale ressaltar que essa identidade também produziu outras marcas que compõem assuntos locais e programas da Pinacoteca, como nesse exemplo que está em tela, a Biblioteca e o SEDOC, e também da Associação Pinacoteca Arte e Cultura, APAC. Esse é um primeiro movimento de criação de uma unidade para tudo que está acontecendo, seja interno ou externo dentro da instituição. Como no exemplo anterior de identidade, eu trago alguns materiais referenciais de aplicação dessa identidade. Então aqui são 2 anúncios impressos, um da exposição Sean Scully e outro da exposição Uma Coleção Particular. Ao analisar cada um dos anúncios, é possível identificar que cada exposição possui a sua própria linguagem, seu próprio estilo, sempre através de um formato com uma obra em destaque e uma cor específica da exposição presente no material. E esses materiais eles servem também como exercício de entendimento de como fazia sentido uma mudança de identidade. O exercício era o seguinte: através do dedão, tampar o logo da Pinacoteca na barra de logos e tentar identificar, sem ler o texto, mas de forma que os elementos contassem já e indicassem aonde estavam acontecendo essas exposições. O exercício, mesmo que aplicado em anúncios, convites, folders da exposição, sempre indicava essa dificuldade de entendimento de qual é o local que essa atividade está acontecendo. E aqui 2 novas aplicações dessa identidade. A primeira através de um folder do Parque Jardim da Luz, onde a gente mapeava as obras
do acervo e seus respectivos locais no parque. Então, nessa peça é possível visualizar a aplicação do logo remetendo com as cores aplicadas no próprio folder e autorizadas no manual de identidade, mas numa orientação diferente do comum de aplicações de logos, talvez por economia de espaço, para dar mais destaque ao conteúdo, sim, mas a logo ela acaba passando despercebido. Assim como no segundo material, que é um folder de um programa educativo, ela não corresponde a uma redução mínima permitida, então, novamente, ela acaba desaparecendo em prol da prioridade do conteúdo textual. E mesmo nessa atividade educativa, o uso de cores já é um outro, ou seja, a gente é apresentado a novas dinâmicas de cores e de como isso se aplicaria e se construiria em conjunto da que a gente já tinha e já era apresentado. Eu acho que vale pontuar que quando a gente fala de visibilidade de marca, a ideia é que a pessoa de fato bata o olho e já reconheça de que lugar a gente está falando. E que nesse caso a gente não descobre através dos elementos que estão compondo a imagem. No ano de 2015, em prol das comemorações dos 110 anos do museu, foi solicitado a adaptação da identidade atual no formato que mencionasse os 110 anos, que já tivesse também prevendo uma variação pro evento de comemoração que é o Pinaball. E aí quando a gente vai para a visualização dessas identidades aplicadas em materiais nesse período do tempo, é possível perceber que o que a gente tinha definido como cor já se perde. Já, por mais que seja um momento específico, um momento histórico e comemorativo, a referência que a gente tinha, ela simplesmente se transforma, ela se adapta e vai para um outro lugar. Nesse caso, a cor utilizada foi o vinho, muito presente em elementos arquitetônicos do prédio da Pinacoteca Luz. Essa escolha ela vai de encontro com a referência já presente no logo através da arquitetura abstrata do edifício, então rola uma composição e uma narrativa de confluências. Já nessa aplicação, diferente dos materiais anteriores, principalmente por se tratar de um produto, a aplicação que a gente consegue visualizar, ela volta novamente para o jogo cromático da identidade. Então, ela é apresentada de forma colorida, justamente para conversar com esse lado lúdico do produto, que é um quebra-cabeça de 1000 peças da obra da Tarsila, e de como é possível essas aplicações em formatos diferentes, em escolhas diferentes, e de como esse caminho era conduzido ao longo do tempo, mesmo que a marca nova já sendo discutida, estudada, testada, para futuramente ser de fato aplicada. Agora chegamos na terceira parte, que é da identidade produzida pela Finasca também, uma agência de publicidade que atuou de forma pro bono para o museu e que mantém sua identidade apresentada até hoje. Em 2016, a Pinacoteca de São Paulo ela apresenta essa nova identidade visual. Ela é composta por um grupo de elementos gráficos, juntamente com as fachadas dos 2 prédios, a Luz e a Estação, que foram redesenhadas para essa nova aplicação. Esses desenhos, eles compõem uma organização visual através da mesma espessura, da mesma cor, que, em complemento com o nome Pina, passa a individualizar cada espaço, mas ainda assim agrupar em um todo, que é a Pinacoteca de São Paulo. A tipografia escolhida para essa identidade foi a Cera, e junto com um conjunto de elementos arquitetônicos desenhados como pictogramas figurativos, ela segue justamente essa proposta de sistema de série, muito comum no design, tomando a comunicação como uma linguagem visual objetiva. Eu escutei muito nessa época sobre a questão da mudança de nome. Na verdade, a Pinacoteca ela nunca mudou de nome, ela sempre foi Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nessa assinatura, priorizou-se a organização do Pinacoteca de São Paulo, então para reforçar a localidade. E o Pina chega não como um modismo de diminuir nomes, mas justamente para introduzir a gente no cenário digital, que ao longo dos anos cresce e se potencializa cada vez mais, e também de justamente trazer de forma mais afetiva, mais calorosa para o público um apelido
Pina, ele vem como um apelido e também com uma demarcação novamente, de localização. Então, uma exposição que está acontecendo no Prédio da Luz é uma exposição que está acontecendo na Pina Luz, porque as pessoas elas confundiam quando a gente comunicava que alguma atividade estava acontecendo na estação Pinacoteca. Tinha muito desse desacordo, desse mal entendimento de entender que são dois museus, que são coisas diferentes e que na verdade era uma coisa só, mas que tinha dois nomes. Então, quando a gente pega e unifica, determina que o nome principal é Pinacoteca de São Paulo, mas que dentro dele a gente tem um guarda-chuva Pina Luz, Pina Estação, Amigos da Pina, Patronos da Pina, a gente constrói essa narrativa para que tudo seja sobre a instituição e que não abra margem para dúvida. E para além da localidade, é esse reforço também de memória, de saber o que aconteceu em cada prédio, por que essa exposição fez mais sentido estar naquele espaço, naquela sala. Isso tem muito a ver com uma questão também documental, de registro desses acontecimentos. E para essa incorporação de localidade, essa formação de uma unidade, é necessário um estudo justamente do que compõe tanto a memória visual quanto essa organização arquitetônica que está por entre os andares, que são objetos que a gente vê aparecendo bastante e que compõem um cenário de fato de recordação, um cenário de referência também, e para isso, através de diversos testes, elencou-se alguns elementos que faziam sentido para também que a composição ela ficasse coesa e pudesse ser aplicada de diversas formas. Nesse caso, os grafismos que estão exemplificados são da escada, que tem no segundo andar do edifício da Pina Luz, e do vaso de flor também, que está logo na fachada também do prédio da Pina Luz, e que ajudam a criar esse organismo, essa composição de pictogramas e que auxiliam na comunicação, auxiliam na sinalização, eles vêm para auxiliar e para ajudar também a compor, a complementar um discurso, porque a forma, ela não, como eu disse no começo, de construção de um formato sistêmico, então tudo ali precisa fazer sentido, ele não pode compor apenas por preencher uma lacuna. Na verdade, ele tem que estar ali com um objetivo. Aqui nos exemplos de convite de exposições, a ideia era justamente criar essa composição visual onde a pessoa, sem a visualização do logo da Pinacoteca, soubesse justamente onde esse conteúdo, essa atividade, essa programação estivesse acontecendo, que era o que não acontecia na identidade anterior. Um outro elemento também muito importante de se mencionar, que acontece agora nessa identidade, é que as exposições elas passam a ter a identidade da própria instituição e não mais identidades individuais. Ou seja, isso cria uma organização visual, uma unidade, desde a sinalização da exposição até a sua produção de comunicação através de convites, através dos seus materiais de divulgação, como os catálogos, e por aí vai. E quando a gente fala de catálogos, também tem esse estudo sobre como criar linhas editoriais que estejam presentes nessa unidade, nesse padrão que foi promovido, que foi dedicado. Então, construiu-se tamanhos, então a gente passa a ter catálogos P, M e G, e a partir de cada exposição isso é estudado e considerado, seguindo sempre esse molde, onde a gente tem uma figura na capa que sintetize a exposição, com o logo Pina aplicado, ou seja, a pessoa que recebe esse material, ela já sabe de onde se trata essa exposição, e até novamente, para moldes de documentação e pesquisa,
Quando você junta todos esses materiais, coloca enfileirado, você vê uma continuidade, você vê essa própria unidade que a marca ela quer, ela diz que é, e aí ela de fato se apresenta como. Esse reforço de lugar, de unidade, de imagem também é muito importante para construir essa narrativa que a identidade ela se propõe a contar. E isso em todos os locais e canais de aplicação. Quando a gente expõe essa identidade na fachada do edifício, criando uma linguagem da própria arquitetura com essa nova linguagem gráfica, a gente também apresenta uma discussão que está dentro da Declaração de Caracas, que é perceber o museu como um importante dispositivo no processo de educação permanente dos indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência deles, da capacidade crítica e cognitiva, assim como para o desenvolvimento da comunidade do entorno, fortalecendo sua identidade e também consciência crítica. Essa narrativa, ela sai do que é bonito e do que é feio. Ela passa também como uma construção de uma narrativa coletiva do próprio entorno. O que o Bom Retiro se relaciona ali? O que a luz pode contribuir para esse diálogo, esse discurso? São dois bairros que estão nessa geografia, nesse mesmo espaço que a Pinacoteca está alocada. E aí, quando a gente traz novamente uma referência de um produto de loja, é importante, nesse caso específico, dar um referencial sobre o que é a identidade, como que se constrói esse branding, por que ele está sendo aplicado dessa forma, quais são até as possibilidades de construção, de composição desses elementos, mostrando justamente como é possível se reinventar a partir de si próprio. E também como novamente se reapresentar para o público nesse formato, nesse nome, nessa linguagem que está sendo apresentada em outros canais. Então, para finalizar, eu proponho uma atividade prática para a gente pensar em todos os conceitos ativados pelos autores das identidades visuais apresentadas. Então, nessa reflexão, como a gente pode construir na dinâmica de marca atual novos elementos? Quais itens seriam relevantes de serem destacados? Principalmente pensando que a Pinacoteca acaba de lançar um terceiro edifício, que é a Pina Contemporânea, e para além desses espaços também, que tipos de movimentos, ações e conteúdos que são discutidos cotidianamente no museu poderiam fazer parte dessa linguagem visual que a Pinacoteca apresenta hoje. E para além dessa participação na proposta de exercício, gostaria também de convidar para que você se expresse com qualquer dúvida ou comentário sobre esse vídeo, o compartilhamento também para maior distribuição do assunto aos interessados na temática. E é isso, muito obrigado.